Era muito Aí aguardado. tava tudo em silêncio. Aí quando uma falava assim, balinha barata, a outra falava, balinha mais barata, balinha mais barata. Você tá brincando. Olha a concorrência. Aí eu, pô, que concorrente. Aí depois eu falei, pô, você não acha assim Desleal. meio estranho você... Eu falei com a menina, É. botar uma barraquinha assim. A mulher não fica chateada contigo, não? Ela falou, não, é minha mãe. Ah, as duas ganhavam. É, Olha que somebody, esperto, entendeu? cara. E a dela era mais barata mesmo, É. a estratégia. Cara, Aí eu falei, pô, a mulher nunca reclamou contigo. Não, é minha mãe. é minha mãe. Tudo vai pra mesma Meu família. irmão, aí um cara tentando estacionar o carro, né? Achou uma vaga em frente ao cinema, só que a vaga era muito pequena. E aí ele não tinha espaço físico para estacionar. Aí o moleque jovem, você vê que não dirigia muito tempo. Aí tinham dois coroas conversando, aí o coroa, pô, ei, para, deixa que eu estaciono pra você. Loucura, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Aí o cara pegou o carro, meu. Ele entrou numa de tentar empurrar o carro, dando ré. No para-choque do carro de trás. Ele começou a tentar empurrar Afastar o carro de trás. Afastar pra poder... Aí ele... o para-choque já empenando. Aí o dono... Para! De repente, mano, só deu aquele crack. Putz, quebrou o câmbio do Isso cara. antes na fila, cara. Antes do filme. Aí a gente levou um primo da minha esposa, que assim como eu, assim, não sabia nada de Senhor dos Anéis, né? E aí, na hora que começou o filme, meu irmão, a galera foi ao delírio, né? Os fãs, né? O nego levantou, uhul, é isso aí. Aí levantou também, uhul, ah. Falei, cara, você nem sabe que filme é esse, que você tá dando esses gritos a ele? Não, mas eu fiquei amarradão, a galera tá mó vibe, né? Então, cara, fui assistir o filme, fiquei apaixonado e falei, meu irmão, tem que entender mais dessa história, assim, virou uma fixação lá em casa. Eu tenho uma tonelada de material do Senhor dos Anéis, livro, tudo quanto é livro, você pode imaginar, livro em inglês, português, a versão antiga em português. Senhor dos Anéis eu tenho também umas 4 ou 5 versões diferentes, né? Tem ele separado na trilogia, tem ele inteiro. Teve uma época que... Realmente, são os livros mais lidos depois da Bíblia? Parece que tem esse papo, vê aí. Pesquisa aí como é que tá isso hoje, né? Porque... tem outras coisas, lidos assim que continuam sendo lidos, né? Porque se você for somar as coisas mais lidas na história, abaixo da Bíblia tem, sei lá, o Paraíso Perdido de John Milton, vamos ver tem as 95 teses do Martinho Lutero, tem alguns livros do Paulo Coelho também vendem igual água, caramba, né? Então, Harry Potter, tem que... O Código da Vinci. Então, a última vez que eu dei uma olhada nisso, acho que era... Mas mesmo assim, eu acho que Senhor dos Anéis, porque são tantas republicações, não é, ó? Tá aqui, ó, como Dom Quixote, também tem outros... O Peregrino também. O Pequeno Príncipe, Harry Potter e o Senhor dos Anéis. O Peregrino... Mas não tá em ordem isso. Não. Tá. Mas vê se acha um ranking. Lembra de John Bunyan, Peregrino? Tem o Peregrino e a Peregrina. Não conhece esse livro, não? É bom? É legal pra caramba. É o quê? São 2 livros? O Peregrino e a Peregrina? O Peregrino é uma ilustração sobre a conversão do cristão, né? Então ele vai saindo da cidade da destruição, que é a cidade dele, em direção à cidade celestial. Aí são vários desafios que ele enfrenta, né? É um livro super clássico. É considerado um dos livros mais lidos da história de todos os tempos. Mas é um livro antigão também. Você está falando do século XVII e tal. Então, assim, aí eu me apaixonei. Me apaixonei porque, primeiro de tudo, eu sempre gostei de batalha espiritual. Também. E sempre li tudo, assim, cara. Então, de porcos na... Este mundo tenebroso, porcos na sala? Porcos na sala, talvez? Acho que é, né? Então, Esse mundo tenebroso. Só uma parte aí, porque entrando nesse universo de magia, eu acho muito interessante, né? Que os escritores, eles têm como introduzir magia, que é uma coisa fantástica no universo da literatura de várias formas, né? O Brandon Sanderson estava tendo uma palestra até que criou um certo conflito entre ele e o... George Martin. O George Martin, que escreveu... Game of Thrones. Porque o sistema de magia lá é o que ele chama de soft, né? No Game of Thrones também? No Game of Thrones. Sim. Porque ele não se preocupa muito em explicar como funciona a magia. Sim. Ela se existe e você sabe que existe. Não entra nas minúcias. Agora, tem livros ou trilogia, obras que explica realmente como funciona. Então você tá lendo, você sabe, o cara para conseguir aquela magia, ele tem que dobrar esses materiais, ele tem que fazer isso, ele tem que ter um aprendizado, tem que usar esse ou esse elemento. Então o Brandon Sanderson, ele é um defensor dessa hard magic, que você tem que explicar realmente como que funcionam as coisas para quem tá lendo ou quem tá assistindo o filme, saber,
esse cara é mais poderoso que esse por causa disso, a magia dele é mais poderosa. Não simplesmente, esse é mais poderoso e esse é menos poderoso. Por que esse ganhou nessa luta de magia? Entendeu? Cara, eu acho que Minecraft, então, é hard magic, então, Por quê? né? Primeiro que Minecraft, essa ideia do craft do construtor já tem a ver com conhecimento maçônico, Pois né? é. Aí você tem ali o submundo, tem os encantamentos, né? Tem um submundo que é o Nether, né? Que é como se fosse um inferno ali. E Pois o cara, é. pra acessar o Nether, ele tem que usar uma pedra específica que é pederneira, né? E nos rituais antigos, os sacrifícios humanos eram feitos com punhais que a lâmina era de pedra, de pederneira, né? Então os caras manjam, ele ensinou como é que acessa o Nether. Mas eu acho que o carinha do Guerra dos Tronos aí, ele não sei se ele já assumiu que é influenciado pelo Tolkien ou não. Eu acho que todo mundo acaba em pequeno ou em grande eu creio escala. que isso é meio óbvio, assim, né? O cara influenciou muita gente, né? Muito, cara, muito. Até a D&D, né? D&D, Dungeons and Dragons. RPG, muita gente conhece Dungeons and Dragons, até Caverna do Dragão, pô. Conhece Caverna do Dragão e não sabe o que é Tolkien, né? Pois é. Que é um nome diferente, né? J.R.R. Tolkien, né? Que é John Ronald Reuel Tolkien, né? Pra galera que fica curioso o que é, né? Então eu fiquei apaixonado por causa desse aspecto da batalha espiritual. E eu olhei e falei, meu irmão, esse cara manja muito. Eu não sei onde que ele aprendeu isso, né? Um cara que é criado no protestantismo, mas a sua mãe se converteu ao catolicismo, ele se transformou num católico, né? Ele estudou em Oxford, né? Teve estudou e era professor em Oxford, teve uma formação teológica robusta, mas o entendimento que ele tinha do mundo espiritual, assim, me deu assim um apreço muito grande. Inclusive, eu meio que faço uma campanha dizendo que, principalmente hoje, o cristão precisa manjar de batalha espiritual, cara, porque o mundo tá tão estranho, né? E as coisas estão tão loucas que você ser um cristão que não manja de batalha espiritual, você tá virando presa fácil pro inimigo. Aí o Romeu botou a imagem do Tolkien ali. Pois é. E o nosso amigo Érico Borgo tá fazendo já há um tempo um documentário sobre o Tolkien que parece que vai ficar muito legal. Sabia não. Maneiro. Mas será que ele entrevistou uns caras cascudos e tal? Foi pra lá, foi pra lá. Foi pros lugares que tem a ver com a obra. Maneiro, aí tá sim. Tá sendo bem legal. Aí dá gosto. Maneiro. Então, a gente começa assim, né? A própria... Aí indo pro Silmarillion, né? Quando a gente pensa assim, cara, de onde que vem tudo? A maneira como ele conta a criação do mundo, cara, é muito interessante porque tá em direta consonância lá com a Bíblia, né? A Bíblia nos dá pistas, principalmente no livro de Jó, para mostrar que Deus cria o mundo em meio a uma espécie de coral junto com os anjos. Porque no capítulo 40, se eu não estou enganado, de Jó, ou 39, é a hora que Deus começa a responder às reclamações de Jó, né? Porque Jó fica falando... Jó é aquele cara, para quem não lembra, né? Que é um cara bem sucedido e tal. De repente, Deus tem um encontro com o diabo e fala, você já viu meu servo Jó? Como é que ele é gente fina? Aí o diabo fala, não, mas você dá fácil, tudo, né? Para ele, né? Aí Deus falou, então tudo bem, pode tirar tudo que ele tem, só não tira a vida. Então rolou uma competição, né? Uma disputa entre Deus e o diabo. Olha lá o Silmarillion, né? Editado pelo filho do Tolkien, né? Que é o Christopher Tolkien. Essa é uma edição mais nova, né? Em português essa, né? Né? Beleza, essa edição... porque trocou de editora, né? Na editora, voltou pra editora original e aí a galera deu uma repaginada. Até parabéns pra galera aí. Acho que, se eu não estou enganado, é o Samuel Couto, né? Que é o editor, né? Então, parabéns aí, Samuel. Então, em Jó, a gente vê assim, né? Jó tava lá reclamando porque ele perdeu tudo, né? Quando Deus liberou Satanás tirar tudo dele. E aí, Jó fica reclamando, né? Ele fala, que maldito dia que eu nasci, né? Ai, que vida horrível. Aí ele fica o livro inteiro reclamando da vida, né? E aí, tem uma hora que Deus fala, tipo assim, parou de chorar? Posso falar alguma coisa? Ele fala aí. Aí Deus começa a falar, cara, onde você tava quando eu criei o mundo? Tipo assim, Deus foi dando uma lição de moral, falando, eu sei o que eu tô fazendo, calma. E aí Deus fala assim, onde você estava quando eu criei o mundo, estabelecia os fundamentos da terra. E aí Deus fala a passagem mais interessante, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Se a gente traduz isso para uma linguagem menos rebuscada, Deus está falando assim, onde você estava quando eu criava o mundo e junto com os anjos a gente fazia um canto coral.
né? Então tá explícito isso ali. E aí, quando Tolkien vai contar essa história da criação do mundo, ele traz a figura que é o Deus eterno, né? O único, né? Inclusive o nome do Deus é isso, é Eru, significa único nesses idiomas que o Tolkien criou. Lembrando que o Tolkien criou vários idiomas, né? E existe até uma história engraçada que a galera conta que Tolkien criou as histórias só para poder usar os idiomas que ele tinha inventado, né? Que a prioridade eram os idiomas, né? Então, ele cria essa figura do Eru, que significa o único, mas ele tem também um outro nome que é o Ilúvatar. Ilúvatar seria o pai de todos, né? É um conceito meio... que é um nome que os elfos deram para ele na história. Pai de todos é o nome de Odin, né? Odin tem esse nome, esse apelido, né? De Father of All, né? Pai de todos. Então a gente vê ali uma inspiração forte na mitologia nórdica também, né? Só que a gente sabe que o Odin não é o pai de todos porque ele era filho de Bor, né? Então ele tinha pai, né? O Bor também teve outros filhos, né? Então, o Eru Ilúvatar, é claro que com esse nome, o único e pai de todos, ele é uma representação, né? Do Deus cristão, porque a gente não pode esquecer que Tolkien era cristão e ele prega o cristianismo através de símbolos ali mais folclóricos e mágicos, né? E ele também, o Tolkien dizia que na visão dele, a Europa tinha uma mitologia particularmente europeia que foi perdida e ele tentava resgatar essa mitologia também, né? Então, na criação, o Eru, esse Deus único, ele decide criar alguns anjos, né, que a gente pode chamar, né? E ele através do seu poder, do seu pensamento, ele cria os Ainur, né, que são uma espécie de anjos ali muito poderosos, né? Anjos assim adaptando para ficar mais fácil de entender. E cada Ainur é como se fosse assim um pedacinho da mente de Deus, como se ele tivesse botado em cada um dos anjos que ele criou um pedacinho da própria mente dele, né? E aí vem uma das partes mais interessantes, né? Que o mundo ele não é feito com mão, nem com explosão, nem com Big Bang, nem com varia mágica, mas ele nasce da música. Isso é que é legal pra caramba, né? Inclusive, na série... Como é que é o nome dessa série nova aí que saiu da Amazon? Sei que é lá do Anel. Cavaleiro? Não, qual? Do Senhor dos Anéis. Vê pra gente lá no Pô, não sei que é lá Prime do Video. Anel e tal. É porque... galera... Sociedade do Anel? Não, a Sociedade do Anel é o primeiro livro da trilogia, né? Que é a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Pô, me fugiu o nome. Fugiu o nome, porque também a galera odiou, meu irmão. Foi. A galera ficou irada. Os Anéis de Poder. Anéis de Poder. Anéis de Poder. Então, Anéis de Poder pega o Silmarillion, que conta essa história, e dá uma acelerada ali nessa história. Mas a vinheta de abertura, ela mostra... Sabe aquelas formas que surgem quando você coloca areia e bota uma frequência musical para tocar e surgem umas formas? Sim. Eu não me lembro o nome disso. E a vinheta de introdução da série é com essa ideia. Então, assim, quem manja, quem sabe que Vi a referência. no Silmarillion tudo foi criado através do som, da música. Então eles colocaram esse conceito ali, né? Eu achei uma referência legal. Então o Eru, que é esse Deus eterno, ele mostra para os Ainur, que são esses anjos, um tema musical, né? Como se fosse uma melodia. É uma melodia principal ali. E pede para que eles cantem juntos ali e cada um adicione a sua própria contribuição, né? Então, começa um canto coral, em que esse Deus dá a primeira melodia, eles vão acrescentando, vai ficando cada vez um negócio mais legal. Isso aí é o que? É o Melkor e o Sauron? É uma representação. São os Ainurs. Os Ainur, tá. A gente vai colocar numa outra moldura. Tranquilo. É como se porque tem descrições, né? Então a galera vai tentando representar isso, né? Então, lembra muito essa ideia dos anjos. E aí, Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.